Caros professores, alguns professores ainda estão com dúvidas como organizar o planejamento de suas aulas. Eu vou estar falando passo a passo como fazer isso. Bom, primeiro ponto, o portal ele é composto por tópicos. Então aqui nós temos os tópicos, cada tópico é para uma aula. Então todos os arquivos referente àquela aula ele vai ficar dentro desse retângulo. Por exemplo, vamos pegar aqui o tópico 2, aqui está o 2, olha, tudo que estiver aqui dentro é referente à aula que eu vou colocar aqui. Vou fazer uma aula, vou pegar um tópico vazio aqui, vamos ver o que eu tenho vazio aqui. Eu tenho esse tópico 8 aqui vazio, tá vendo? Tudo aqui, né, está em branco. Então, todo o espaço que eu for utilizar para a aula, vamos supor que a minha aula seja a aula 3, vai ser colocado aqui. Bom, existe um padrão para a aula. Primeiro passo, eu preciso planejar minha aula inicialmente no editor de texto. Nunca eu vou começar minha aula aqui. Não vai dar certo. Então, primeiro eu vou abrir um editor de texto, né? Pode ser tanto Word como Muraico. E há um padrão para essa aula. Qual é o padrão da aula? Primeiro, o número da aula. Então, aula, vamos supor que a minha aula seja aula 3. Aula 3, espaço, o tema da aula. Vamos ver aqui o que nós vamos estar falando hoje. Pode ser sobre web. Vamos supor que eu vou dar uma aula sobre web. Aí eu vou colocar a data de início e a data de final dessa aula. Então lembra que eu enviei para vocês um cronograma. Vocês não podem pôr uma aula na data que vocês imaginarem, tem que seguir o cronograma. Então aqui dentro do cronograma, a aula 3 é de 14/3 a 27/3. Então essa é a data da minha aula 3. Vou colocar aqui a data, ao início e final da aula. Bom, aqui o próximo passo é eu estar escrevendo alguma coisa referente a essa aula, das boas-vindas ao meu aluno. Então, eu não posso simplesmente começar minha aula, aquele bate-papo inicial, quando eu chego na minha sala de aula e converso com o meu aluno, né? Eu vou fazer aqui, escrever, né, sobre uma mensagem rápida, motivando meus alunos a fazer minha aula. Qual é o próximo item aqui? São os objetivos dessa aula. Gente, não posso fazer uma aula sem deixar claro para o aluno os objetivos. O que é que ele tem que aprender nessa aula? Lembre-se que você não vai estar direcionando ele. Então, o aluno, ele precisa ser um material aqui para ele instrucional. Ele precisa ler, entender sozinho o que ele precisa aprender. Bom, então aqui eu vou estar colocando os objetivos. Não é necessário muitos objetivos. O importante é que eu deixe bem claro o que eu vou estar querendo que ele aprenda no final dessa aula. Lembrando que as aulas de vocês, as de núcleo comum, deve ter conteúdo referente a 10 horas de estudo. Então também não pode ser pouco conteúdo. Porque imagine, você vai dar em 8 aulas você vai dar 80 horas de estudo. Então cada aula ela tem uma grande quantidade de conteúdo, ela não pode ser poucos conteúdos. Então aqui eu vou colocar, né, os meus objetivos, deixando claro para o aluno o que ele vai aprender. Bom, após os objetivos, o que vem? As estratégias e recursos da aula. Bom, aqui também eu vou escrever de forma detalhada o que o aluno deverá, como ele deverá estudar, né? Eu posso, como eu estou falando sobre a web, eu posso falar começando alguma coisa sobre a web.
Aqui eu posso estar colocando algo que instiga ele à aprendizagem, uma informação nova, um você sabia, algo que vá motivar ele a ver mais sobre isso, né? Porque senão ele não vai ter muito interesse. Bom, então eu poderia colocar a rede mundial de computadores, é a maior rede. Você sabia como ela foi criada? Por que ela é chamada de web? Ela tem outros nomes? Bom, eu posso fazer alguns questionamentos aqui que ele vai buscar resposta na minha aula, né? Bom, coloquei o texto, fiz o texto. Eu começo agora a descrever o material de estudo para ele. Então, vamos supor que eu faça um slide para ele, tenha feito uns slides, né? Com um resumo desse conteúdo, buscando, né? A parte mais resumida. Eu não posso ficar também colocando textos, sites, tá? Esse material feito para web, mas pode ser um material muito abrangente. Eu, enquanto professor, quando eu vou ministrar aula, eu não pego, eu não sintetizo alguns pontos, né? Eu não oriento meu aluno, não defino, eu não foco o conteúdo para ele. Aqui também eu devo fazer isso. Não basta eu colocar vídeos da internet, sites da internet. Eu preciso elaborar um material mais sintetizado, mais direto para o meu aluno, um material mais explicativo. Então, eu posso estar colocando, veja os slides. Aí eu vou estar colocando aqui, né, o link dos slides. Aí eu tenho que falar para ele o que deve observar. Observe, né, aí eu vou pôr alguns pontos, como estão os conceitos de web, conceitos de hipermídia, alguns termos usados na web, aquilo que eu quero abordar na aula. Então, eu preciso, no meu texto, ir chamando atenção para o meu aluno. Então, aqui eu vou já linkar, né, slides sobre o web, e depois eu vou estar linkando o meu arquivo. Bom, eu posso estar colocando também, veja também, né? Aí sim, posso estar colocando um vídeo interessante, ou que eu fiz, ou que esteja na internet, que eu vou colocar o vídeo. E também acesse o site, ou os sites, né, para saber mais sobre o assunto. Então, aqui eu vou descrevendo tudo. Bom, aqui nessa parte, então, está o material de estudo para o aluno. Para quem tem as unidades de ensino, se tiver algum material lá naquelas unidades que possa ser colocado, então deve se referenciar aqui. Leia, acesse também na unidade de ensino, unidade 1, da página tal, a página tal. Bom, coloquei todo o material para o meu aluno, agora é hora de criar as atividades, né? Atividades. Vocês ainda usaram poucas atividades, na verdade, os novatos somente o fórum. Eu pedi que a primeira aula vocês utilizassem o fórum, né? Então, atividades. Atividade 01. Então, fórum, sempre eu coloco o nome do fórum. Bom, aqui eu coloquei. Aí, abaixo aqui, eu já vou colocar o texto que eu vou estar utilizando lá no meu fórum, né? Quando eu for criar ele. Então, lembrando que o texto, ele deve levar os alunos a um debate. Então, eu posso estar colocando uma afirmativa, mas ao mesmo tempo, logo após, fazer um questionamento. Porque o fórum é um debate. Bom, coloquei aqui, né, o fórum. Finalizei. Sempre vou estar colocando o meu nome, o meu e-mail, né? Não posso deixar sem fazer isso, para que o aluno possa sempre estar em contato comigo. Bom, então aqui, suponhamos que esse seja o meu planejamento. Agora eu vou salvar isso aqui, né? Vou salvar na minha pasta e deixar salvo. Terminei de fazer essa parte aqui,
eu posso ir para o portal, porque eu já tenho uma base para eu estar colocando aqui. Bom, aqui no portal, então, eu vou estar colocando a aula nesse espaço aqui, né? O próximo espaço que eu tenho. Como que eu começo minha aula? Bom, eu vou começar com o rótulo, né? Para escrever na tela. Vocês têm aí um vídeo como usar o rótulo. Então, se eu quero escrever a tela, eu vou utilizar o rótulo. Como eu já tenho a aula planejada no editor de texto, basta eu estar indo lá e buscando aquilo que eu já planejei anteriormente, né? Fica mais fácil. Então, usei o rótulo aqui, vou mandar colar, porque eu tenho que começar também a minha aula com a data, número da aula, tema, data de início, data de final e um pequeno texto. Bom, fiz isso, vou salvar e voltar ao curso. Por quê? Porque eu estou iniciando, né, aqui no meu espaço, a minha aula. Bom, coloquei aqui o texto inicial. Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é anexar aquela aula que eu fiz lá no Word. Então, como que eu vou anexar ela? Aqui, acrescentar recursos, eu tenho link a um arquivo ou site. Então, como que eu vou fazer? Aqui também eu vou estar colocando o mesmo nome da aula, né? O mesmo início. Em sumário, a mesma coisa. Data de início e final da aula. Agora, aqui embaixo, eu vou estar colocando a minha aula.